O livro de Êxodo é fundamental para compreender o contexto e o propósito desse texto sagrado. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, seguindo Gênesis, e narra eventos cruciais na história do povo de Israel. O título Êxodo deriva da palavra grega que significa saída ou partida, refletindo o tema central do livro, a libertação dos israelitas da escravidão no Egito e sua jornada em direção à Terra Prometida. Tendo Moisés como líder central na narrativa, que desempenhou um papel crucial nesses eventos. A história começa com a opressão dos israelitas no Egito, onde eles se multiplicaram e se tornaram uma ameaça aos egípcios. Moisés, um bebê israelense adotado pela filha do faraó, é chamado por Deus para liderar a libertação de seu povo. O relato inclui as traduções transmitidas por Deus ao Egito para persuadir o faraó a libertar os israelitas, o evento significativo da Páscoa, a travessia miraculosa do Mar Vermelho e a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Eu sou o pastor Antônio Rocha. E eu sou a diaconisa Maria Salete Portela. Hoje aprenderemos um pouco mais sobre o livro de Êxodo, então por favor curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para poder ficar atualizado sobre todos os nossos vídeos. Logo após a vinheta, você que é um obreiro do Senhor e quer aprender cada vez mais, pegue a sua Bíblia, faça uma oração e nos acompanhe. Caso tenha alguma dúvida ou quer comentar algo sobre este vídeo, fique à vontade, pois faremos de tudo para responder e tentar sanar esta dúvida. Da autoria. O título segundo livro de Moisés chamado Êxodo serve como introdução formal a este livro para os leitores contemporâneos. A tradição de Moisés como autor da lei é ensinada não apenas por Jesus Cristo, Marcos capítulo 1, versículo 44 e João capítulo 7 do versículo 19 ao 22, mas também por seus discípulos, João capítulo 1 versículo 45. O próprio livro reforça essa afirmação ao sugerir que Moisés escreveu certas partes dele. Ao explorar o conteúdo do livro, não encontramos elementos que contradigam essa alegação de autoria mosaica. Uma menção frequente do nome de Moisés na terceira pessoa do singular encontra paralelos nos livros de Isaías e Jeremias. Além disso, o relato de sua chamada, registrado em Êxodo 3, apresenta as mesmas características autênticas presentes nos relatos desses dois outros autores. Em suma, o título segundo livro de Moisés chamado Êxodo não é apenas uma formalidade, mas uma introdução precisa de um texto cuja autoria mosaica é respaldada pela tradição, referências bíblicas e características internas do próprio livro. Êxodo se revela como uma narrativa de libertação, um relato de redenção profunda. A palavra grega êxodo, que literalmente significa saída, ilustra de que maneira Deus resgatou os filhos de Israel da opressão no Egito. Contudo, ao falarmos de redenção, expandimos nosso entendimento para além da simples libertação da escravidão. A redenção implica que o Redentor não apenas liberta seu povo da servidão, mas também estabelece uma conexão singular com eles, transformando-os em sua própria possessão adquirida, sua propriedade peculiar. Ver Êxodo capítulo 19 versículo 5. O princípio deste livro delineia a marcante libertação do povo de Deus, Israel, um evento que atinge seu clímax nas celebrações da Páscoa, ecoando e antecipando a redenção ainda mais grandiosa realizada no Calvário. A narrativa então transita para o estabelecimento do pacto no Monte Sinai, onde Deus proclamou que Israel seria seu povo, entregando-lhes os 10 mandamentos. Em resposta, eles aceitaram Jeová como seu Deus, comprometendo-se a obedecer-lhe. Esse pacto se tornou o alicerce de sua identidade nacional, especificamente como o antítipo da nova aliança mencionado em 1 Coríntios capítulo 11 versículo 25 e Hebreus capítulo 8 versículo 6 ao 13, que tem sua aplicação na chamada da igreja. A história culmina com o estabelecimento do tabernáculo e sua forma de adoração, fornecida a base pela qual a vida do povo redimido, em sua relação com Deus, deveria ser orientada. Sob a nova aliança, a fundação da comunhão com Deus é encontrada em Cristo. O tabernáculo e sua adoração, portanto, oferece muitos tipos e prefigurações de Cristo. Consulte Hebreus capítulo 8 versículo 5, Hebreus capítulo 9 versículos 1 ao 11.
As alusões encontradas no Novo Testamento validaram completamente a nossa interpretação que reconhece Cristo como cumprimento integral deste livro. Nos milagres documentados, percebemos sinais da ação divina. Compare com João capítulo 2 versículo 11. No Pacto do Sinai, vislumbramos um prenúncio da nova aliança, e na esperança do tabernáculo, identificamos uma sombra dos bens vindouros. Ver Hebreus capítulo 10 versículo 1. 3. Seu lugar no Pentateuco. Êxodo se desdobra como uma continuação natural do livro de Gênesis. Enquanto o primeiro livro é composto por narrativas patriarcais, quase autobiográficas em natureza, o segundo livro revela a manifestação do poder divino ao libertar seu povo, marcando seu nascimento como uma nação distinta. A complexidade da inspiração no tabernáculo é então meticulosamente detalhada no livro de Levítico. À medida que avançamos para o livro de Números, testemunhamos o povo como nômades no deserto, e novas leis são adicionadas ao registro. Finalmente, o livro de Deuteronômio nos leva até o momento em que o povo está à beira da terra prometida, do outro lado do Jordão, aceitando as últimas exortações de Moisés e sua Constituição Nacional. Dessa maneira, percebemos que o livro de Êxodo desempenha um papel crucial no intrincado plano do Pentateuco, formando uma parte indispensável desse relato abrangente. Esboço. A libertação de Israel. Capítulo 1 versículo 1 até o capítulo 18 versículo 27. A. Introdução. Capítulo 1 versículos 1 ao 7. B. Escravidão no Egito. Capítulo 1 versículos 8 ao 22. C. Preparação do libertador. Capítulo 2 versículo 1 até o capítulo 4 versículo 31. D. A missão de Moisés diante de Faraó. Capítulo 5 versículo 1 até o capítulo 7 versículo 7. E. Maravilhas de Deus na terra do Egito. Capítulo 7 versículo 8 até o capítulo 11 versículo 10. F. A Páscoa e a partida de Israel. Capítulo 12 versículo 1 até o capítulo 15 versículo 21. G. Israel no deserto. Capítulo 15 versículo 22 até o capítulo 18 versículo 27. 2. Israel no Sinai. Capítulo 19 versículo 1 até o capítulo 40 versículo 38. A. Estabelecimento da aliança no Sinai. Capítulo 19 versículo 1 até o capítulo 24 versículo 11. B. Orientação para o santuário e sacerdócio. Capítulo 24 versículo 12 até o capítulo 31 versículo 18. C. A aliança quebrada e restabelecida. Capítulo 32 versículo 1 até o capítulo 34 versículo 35. D. Edificação do santuário. Capítulo 35 versículo 1 até o capítulo 39 versículo 43. E. Construção e consagração do santuário. Capítulo 40 versículos 1 ao 38. Sendo assim, encerramos uma fascinante jornada através do livro de Êxodo. Testemunhamos a libertação do povo de Israel da escravidão, dos milagres no deserto e da entrega dos mandamentos no Monte Sinai. Êxodo é uma narrativa poderosa que reflete a promessa de Deus de guiar e proteger seu povo. Que as lições de coragem, fé e fidelidade contidas neste livro inspirem nossas próprias jornadas espirituais. Assim como os israelenses enfrentam desafios, enfrentamos obstáculos em nossa vida. Sempre confiando na orientação divina e no poder da perseverança. Continuaremos explorando as riquezas da Escritura e descobrindo as verdades eternas que ela contém. No próximo vídeo vamos aprender um pouco mais sobre o livro de Levítico, então prepare-se, sempre orando e buscando com sabedoria ao Senhor. Por favor, não deixem de curtir o nosso vídeo, inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e comentar para não perder nenhum detalhe desta nossa jornada espiritual. Juntos continuaremos a desvendar os mistérios divinos que nos conectam uns aos outros e ao Criador. Que o nome do Senhor seja sempre louvado.